és Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém? Amém. Como é bom louvarmos o nosso Deus e sabermos que Ele é fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é fiel. Então, quando nós olhamos para as nossas vidas, olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, vemos que as misericórdias do Senhor se renovaram nesta madrugada. Então, cumprimenta essa pessoa e diz assim: olha, Deus abençoe a tua vida. Bom dia, Deus abençoe a tua vida. Diz isso. Se já cumprimentou, cumprimenta de novo. Mas também pode sair do seu lugar e cumprimentar quem está à frente, quem está atrás. Cristo. Amém. Temos o casal Campos que está nos visitar aqui, irmã Elsa e irmã Manel. Obrigado, vocês são muito queridos e amados também. Quem está conosco aqui hoje pela primeira, segunda ou até a terceira vez? Levanta assim a mão rapidinho. Aqui, ó, recebe mais um abraço aqui, ó, mais um cumprimento aqui, por favor. Deus abençoe. Aqui também à frente, aqui, Deus abençoe. Mais um abraço aqui também, ok? O próprio casal ali, ó, pronto, pode dar mais um abraço aí. Eu queria encorajar vocês, nós temos uma, como é que eu vou dizer aqui, um panfleto aqui lá dentro, um panfleto onde vocês podem preencher também o nome de vocês, o contato está ali na recepção, e depois nós queremos entrar em contato, podemos orar por vocês também, e vocês são bem-vindos aqui em nome de Jesus. Todos são bem-vindos para estar aqui neste momento em família para adorar ao Senhor. Feche seus olhos nesse instante, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, obrigado, meu Deus, porque nesta manhã nós podemos estar presentes aqui e já podemos estudar a Tua Palavra. E neste momento, quando vamos celebrar o nome de Jesus, ó Pai, queremos aprender mais de Ti. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, ajuda-nos a ter no nosso coração a Tua Palavra, mas que não fique retida em nós, mas que possa de nós sair para o mundo e as pessoas possam conhecer que Jesus Cristo as ama poderosamente, quer transformar as suas vidas. Meu Deus, cada família que está aqui agora representada, pedimos uma bênção especial, ó Pai. Pedimos uma bênção, ó Deus, pelos homens. Sabemos, ó Deus, que hoje os homens têm sido testados, a masculinidade tem sido cada vez mais, ó Deus, posta de lado, de canto, em dúvida. Então, ó Deus, restaura
a masculinidade, restaura a hombridade, ó Deus dos homens. Abençoa também, ó Deus, as mulheres, Pai. Meu Deus, que elas possam ser abençoadas pelo Senhor e a sua feminilidade seja também abençoada, Senhor, e traga harmonia, traga bênção para as famílias e para esta sociedade. Pedimos uma bênção aos pais, para que tenham sabedoria na educação aos seus filhos, com os seus filhos, com amor, mas também com disciplina. Meu Deus, abençoa os filhos, que possam honrar os seus pais, que possam, meu Deus, dar a honra, mas que também sejam bênção na vida deles. E assim, ó Deus, como uma família de famílias, possamos juntos dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e a razão de estarmos aqui. Tu és fiel, ó Deus, em todo tempo Tu és fiel. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que vai fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Nesse momento também teremos a oportunidade, o desafio, mas a oportunidade, o privilégio de entregarmos ao nosso Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Este é um momento de dedicação, um momento de gratidão. Então, quem nesse momento veio preparado, com o seu coração também com generosidade, com compromisso, poderá fazer dessa forma. Nós não fazemos troca com Deus, ou seja, eu vou oferecer uma oferta para que Deus possa abençoar. Não é assim que funciona. Deus já nos abençoou. Nós estamos aqui pela graça de Deus e somos gratos ao Senhor. Então, quando nós ofertamos conscientemente, dizimamos conscientemente, porque Deus já nos abençoou e queremos investir na sua obra. Então, façamos isso com alegria nesse momento. Quem desejar fazer também por MBWay ou por transferência, tem aqui os dados, ou aqui à frente, essa caixinha que tem um nome bonito, que é o gasofilácio. Gostou? Gasofilácio. Você pode então fazer dessa forma. Vamos louvar ao nosso Senhor nesse momento. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Para te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor
Senhor. Te entregamos, Pai, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Amém? E para te adorar ao Rei dos Reis foi que eu nasci. E nós sabemos que nós fomos feitos, aliás, tudo foi feito e tudo foi criado para a adoração do nosso Deus. Amém? Então, nós não adoramos um Deus qualquer, nós adoramos o único Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas. E se ainda não conheces este Deus, se ainda não tiveste um relacionamento com Ele, se ainda não tiveste o momento em que disseste: Deus, eu acredito que tu enviaste teu filho para morrer por mim, morrer pelos meus pecados. Se tu ainda não fizeste isto, faz, não percas tempo. Daqui a pouco, não é amanhã, pode ser tarde, daqui a pouco pode ser tarde, porque nós adoramos um Deus que é o maior Deus de todos. E a próxima música nós vamos cantar exatamente isso. Quão grande é o nosso Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar,
faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir. Tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, a divindade em três, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, o cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo nome, Ele é digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, só Ele é digno de todo louvor e adoração. Cantemos bem alto ao nosso Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém, amém. E uma das maiores formas de nós temos de ver o amor do nosso Deus são as nossas crianças, que têm este amor tão puro e tão genuíno, não é? Então vou chamar aqui à frente todas as crianças até aos 9 anos. Não esquecer, até aos 2 anos temos uma salinha, sala dos babies. Então um pai pode ir com a criança até aos 2 anos. Depois, a partir dos 3 até aos 9, já tem as classezinhas onde as nossas crianças aprendem sobre aquilo que nós também aprendemos aqui, mas de uma forma preparada para elas.
têm o momento delas, têm as lições delas, vão estudar a palavra de Deus, não vão ser entretidas, nem vão sair para não incomodar, está bem? As crianças nunca incomodam, as crianças têm a sua própria forma de ser e de estar, mas elas também precisam de aprender sobre a palavra de Deus de uma forma que elas entendem muito melhor. E hoje temos a Priscila, temos a Aninha, temos o João e temos a Priscila, não é? Assim, a probabilidade de haver uma Priscila é muito grande, não é? Então, João, aqui o representante masculino dos professores, ora por nós, por elas e por nós. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nesta manhã, Senhor, gratos por estarmos aqui, Senhor, por estarmos aqui em comunhão com os irmãos, com este propósito de louvar e adorar o Teu nome, Senhor, e meditarmos também sobre a Tua palavra, Senhor. Ó querido Deus, gratos por estas crianças, gratos por estas famílias, Senhor, e ajuda-nos a nós, adultos que vamos estar com elas, Senhor, a darmos o nosso melhor, Pai, e conseguirmos que Tu consigas, através de nós, chegar ao coração delas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Somos mais escravos do pecado, sua morte mudou nossa sorte. E em Romanos nos lembramos, justificados no seu amor, quando na cruz Jesus se entregou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sua graça nos deu, não vivo mais eu. Que diremos, pois, a estas coisas? Não somos mais escravos do pecado, sua morte mudou nossa sorte. E em Romanos nos lembramos, justificados no seu amor, quando na cruz Jesus se entregou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sua graça nos deu, não vivo mais eu. Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sua graça nos deu, não vivo mais eu. Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Quem nos pode separar do amor de Deus? Nem a morte ou qualquer circunstância. Chamados para viver na sua luz.
do amor de Deus, nem a morte ou qualquer circunstância. Chama-nos para viver na sua luz. De dia, de noite, sua voz nos conduz. De dia, de noite, sua voz nos conduz. De dia, de noite, sua voz nos conduz. Que diremos, pois, a estas coisas? 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 Que diremos, pois? Que diremos, pois, a estas coisas? 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 Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sua graça nos deu, não vivo mais eu. Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Amém. Podemos sentar? Amém. Este amor que é incomparável, imensurável, é o amor do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Falávamos das crianças e com certeza tem sido um privilégio podermos ter um ministério com crianças, onde o foco não é tirá-las deste espaço, mas para não atrapalhar os adultos, mas sim para que elas possam ser ministradas no coração, na idade que elas têm, numa linguagem apropriada, para que elas possam entender que Jesus Cristo as ama. Mas precisamos nos lembrar que a igreja, como família espiritual, ela é parceira da família, porque a responsabilidade por ensinar e discipular os nossos filhos é dos pais. Esta é a grande responsabilidade. Por isso, também nós temos orado pela vida dos adolescentes. Hoje começou um novo ciclo no estudo bíblico com os adolescentes, com uma equipa nova também que vai ajudar os jovens também numa nova etapa. Temos orado por isso, amém? Deus vai respondendo orações, louvado seja o nome do Senhor. Então, crianças, adolescentes, jovens, mas também temos os homens, as mulheres. Então, ministração aos homens, ministração às mulheres. Aliás, os homens, olha, no dia 16 temos o nosso churrasco, ok? Mas antes do churrasco, nós vamos ter aqui um encontro que vai ser muito bom. Então, já guarda essa data aí, vai ser muito, muito bom também. E os casais... Falta agora um trabalho com os idosos, mais específico, talvez um trabalho mais focado ali. Então, os irmãos, olha, deixa Deus falar aí, deixa Deus trabalhar no seu coração também, né? Gente, vamos abrir a palavra de Deus, Filipenses, capítulo 1, versículos... Deixa eu ver aqui, tá funcionando. E ganhei presente, ganhei uma prenda aqui, ó, viu? Agora... Filipenses, capítulo 1, versículos de 19 a 26.
Depois nós vamos enfatizar o versículo 21, que vai ser a nossa base, mas é importante termos esse conceito, ok? Que vem nesse contexto de Filipenses. Nesta última semana, aliás, nesses últimos dias, ouvimos muitas coisas relacionadas à morte. Muitas coisas. Desde perguntas do tipo se o cristão deve ou não deve celebrar o Halloween, o que é isso, se é ou se não é, o dia de todos os santos, o dia dos finados, toda essa aura, vamos assim dizer, que se falou tanto sobre isso. E muitas vezes nós cristãos temos algumas questões que nos escapam com relação ao que a Bíblia diz sobre morte e o que a Bíblia diz sobre vida. Porque nós somos o povo que anuncia a vida. Jesus disse: eu sou a vida, eu vos trago vida eterna, vida abundante, vida que transpassa, que vence a morte. Então nós vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre isto. Morrer e viver. Filipenses capítulo 1, vamos ler o texto, também está a ser projetado aqui, mas você pode também acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, se de um ou de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo pelo que de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Morrer e viver. Você pode repetir comigo só esse versículo 21, vamos todos juntos ler? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mais uma vez. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar. Pai, a Tua palavra é profunda e talvez nós, com a nossa limitação humana, não consigamos alcançar a profundidade desse texto. Por isso mesmo pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar agora, ministrar em nossos corações, de uma forma clara, impactante também. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Como é que é interessante que na cultura portuguesa, de uma forma geral, assim como em outras culturas, principalmente latinas, não é, vamos assim dizer, a morte ela é tão má compreendida. Nós aprendemos desde cedo, quando falamos alguma coisa relacionada à morte, logo alguém diz assim: ops, vira essa boca para lá. Isola. A gente usa coisas, trejeitos, falas que em nada tem a ver com a palavra de Deus. E a gente se acostuma, nós nos acostumamos com isso e vivemos uma questão como se a vida fosse simplesmente um ciclo. Já ouviram falar do ciclo da vida? A pessoa nasce, cresce, desenvolve, morre. Todos os animais fazem isso, as plantas fazem isso. Mas será que isso basta? Há uma coisa no ser humano que é muito diferente de qualquer outra criatura, que é a imagem de Deus colocada em nós.
Nós temos um senso de eternidade no nosso coração. Tanto é que quando a morte chega à nossa casa por alguma questão, seja de um parente, de um amigo, seja do que for, de quem for, não é fácil. E talvez agora, e eu não quero provocar nenhum tipo de lembrança dolorosa, mas isso é inevitável neste momento, porque nós começamos a lembrar de momentos onde perdemos pessoas e choramos. E por que choramos? E por que as pessoas têm uma mania de dizer assim, não chora não, ser forte. Quando na verdade, o próprio Jesus Cristo, quando estava lá, chegando lá perto de Lázaro, que havia morrido, naquela situação toda, e vendo as irmãs de Lázaro a chorar, e vendo as pessoas a chorar, o que Jesus fez? Jesus chorou. João 11, 35. Jesus chorou. Por isso que esse é um tema que merece muito respeito. Esse é um tema que merece muito cuidado quando vamos falar. Encontramos pessoas que nesse dia especial, dia de finados, vamos assim dizer, dia dos mortos, vão sofrer demais. E pessoas que vão entrar numa cultura que não é bíblica e que chega à beira de uma idolatria, vamos assim dizer, àquela pessoa que partiu. E aí nós precisamos olhar a palavra de Deus, entendermos o que e como isso pode impactar a nossa vida. Alguns textos. Vamos ler esse aqui. O pó volte ao pó, como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Esse é um dos textos que nós precisamos ter na nossa mente. Eu vou citar aqui alguns textos, nós não vamos nos deter nele, mas se você quiser eu posso depois passar essa coletânea de textos, porque é importante nós termos isso na nossa cabeça. O pó volte ao pó, como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Então, muitas pessoas, quando vão a uma lápide, a uma sepultura, precisamos entender, às vezes, a dor da separação, e eu vou lá no momento simbólico, e não há pecado nisso. Há pessoas, por exemplo, que vão para pedir conselhos e conversar. Aí já começa a complicar um pouco, no sentido de que não há mais ali a pessoa. A luta, lembra de Davi? Quando Davi tem o seu primeiro filho com Betseba, não é Salomão, o primeiro filho, que ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai pedir a Deus para que cure o seu filho e tal, e de repente o filho falece. O que ele faz em seguida? Arruma, toma um banho, arruma, faz a barba e vida que vai. E, mas o que aconteceu? Ele, enquanto havia vida, havia esperança e nós oramos. Agora não há mais, vamos para frente porque Deus sabe o que faz. Gente, não dá para nós compreendermos o alcance do que Deus faz. A nossa justiça não é a justiça de Deus. Muitas vezes eu falo assim, Senhor, por que o Senhor abençoou essa pessoa e não abençoou essa? Por que o Senhor levou aquela pessoa e não levou aquela? Sabe que a gente tem uma lista de pessoas que a gente queria que Deus já tivesse levado. Deus não leva. Mas aquelas que são... Eu falei, mas por que Deus levou essa? Essa que... E a gente não entende. A lógica de Deus não é a nossa. Não dá para entender. Não dá para entender. Eu me lembro de meu tio, né, tio Manuel de Jesus. Meu avô, acho que quando pôs o nome dele, dentre os 12 filhos que teve, Manuel de Jesus era ali no meio, mais ou menos, já sabia que ele ia ser separado assim também por Deus. Foi pastor e desenvolveu um ministério muito bacana com crianças, com palhaço, e evangelizou muitas crianças na região ali de São Gonçalo, na região do Grande Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro ali. E aí, o meu tio Manuel nunca teve filhos.
Meus tios são animados. Lá em casa, assim, meu pai que teve 2, o resto teve 4, teve 5, assim, né? Então tem um primo que de vez em quando a gente quer vender um para pagar uma dívida, né? Então tem muita gente. Mas o meu tio Manuel nunca teve filho. A minha tia Maria, esposa dele, nunca engravidou. Mas foi o tio mais presente na nossa vida. Todos os momentos, nas formaturas, em todos os momentos ele estava lá, nos aniversários, ele viajava a distâncias. Se ele tivesse vivo, ele teria vindo aqui quando eu vim para cá. É aquele tio que estava. E esse tio Manuel, uma vez eu estava lá em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, pastoreava lá na época, e recebo a notícia: o tio Manuel acabou de morrer. E eu, como? Foi atravessar a rua, não viu, e veio um autocarro a mais de 100 por hora e pegou ao meio. O autocarro parece que bateu num muro, amassou toda a parte da frente, não sobrou nada, foi na hora. Eu recebi a notícia, gente, e eu comecei a chorar. Fui ao sepultamento. Quando chego lá, muita gente. Meu avô ainda era vivo. E aquilo foi um gatilho também para ele depois, para vir a desenvolver algumas outras coisas e vir a falecer depois de algum tempo. E até hoje, se você me perguntar por que Deus levou meu tio daquele jeito, não sei. Portanto, a morte não tem muita explicação. A questão é, se ele não tivesse falecido daquele jeito, se Jesus não tivesse voltado, e se ele tivesse vivo, em algum momento também morreria. É óbvio que nós entregamos isso nas mãos de Deus, o Espírito Santo de Deus vem no nosso coração e preenche, e aí o texto da palavra diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Comecei a me lembrar de que o meu tio, ele havia entregue a vida a Cristo. E que ele recebeu de Jesus a vida eterna. A vida eterna muda a nossa perspectiva da morte. Lembra que Jesus disse a Marta, quando Marta foi ter com ele, e disse: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: mas seu irmão há de ressuscitar. E ela disse: eu sei, ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Não, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu nisto? Essa é a pergunta. Nós cremos nisso? Gente, como pastor, eu já fui muito mais sepultamentos na minha vida do que eu gostaria de ter ido. Muito mais. Desde pessoas idosas até bebés. Desde pessoas que eu considerava muito boas e pessoas que eu considerava que ainda bem que foi. Não importa. Estive presente em lugares onde pessoas se desesperaram, gritaram, desmaiaram, e já tive em sepultamentos onde havia louvor durante 1 hora, louvando e glorificando o nome de Deus, e o sujeito ali, o corpo, né, ali, ia louvando a Deus e glorificando ao Senhor e tal. Já tive em sepultamento que conversões aconteceram, pessoas entregando a vida a Jesus ali na hora, porque foi dada uma palavra de esperança. Este aqui não é mais o nosso irmão, ele já está na glória com o Pai. Mas ele deixa para a gente uma história, um legado, ele deixa para a gente aqui um ensinamento. Ele entregou a vida a Cristo, nós estamos em paz, ele está com Cristo, tu podes ter essa paz. E pessoas entregaram a vida a Jesus. Eu não sei o que nós pensamos sobre morte, além daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer
é lucro. Isso muitas vezes pode parecer que é fácil dizer, mas na hora de viver não é tão fácil assim. Aqui, esse aqui. Lembra na parábola do rico e do Lázaro? Quando Jesus está a falar, ele diz assim, olha, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, do seu lado para o nosso, não conseguem. O que Jesus está a ensinar é, as decisões que precisamos tomar é agora. É agora. Desde o século IV, século V, algumas, quando começou o ensinamento, por exemplo, de acender velas para os defuntos. Por quê? Para tentar iluminar o seu caminho. A doutrina do purgatório não tem base bíblica alguma. Não há base bíblica alguma. Obrigado. Quando olhamos ali que ao homem está decretado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, não há base bíblica alguma que dê margem para a reencarnação. Nós temos que ter esses princípios muito claros na nossa cabeça, porque isso vem para confundir. E quando olhamos aqui a palavra, vamos aprender sobre isso, vamos enfatizar aqui a vida, por que nós vivemos, para quem nós vivemos, e aí sim, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, mas quando Paulo escreve isso aqui, gente, Paulo não está com desejo suicida. Isso é muito importante aqui. E Paulo está dizendo assim, para mim, eu quero mais é morrer, porque para mim vale mais a pena morrer do que viver. Ele não está a dizer com um desejo suicida, tanto é que ele vai dizer, não, isso era o meu desejo, era melhor estar com Deus, mas por causa de vocês, eu ainda vou ficar, porque Deus tem uma missão para mim. Deus tem uma missão para mim. O versículo 23 vai falar sobre isso. Depois nós vamos falar sobre morte. E há uma pesquisa que foi feita pela Ordem dos Psicólogos de Portugal. Uma pesquisa muito séria. Depois eu posso passar essa pesquisa na íntegra, para você ver todos os dados. Mas uma coisa que me preocupou e que vale a pena é que muita gente diz assim, temos que tomar cuidado como falar, mas precisamos falar. 800 mil pessoas por ano morrem de suicídio. Isso quer dizer que a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Uma pessoa está a tirar a vida agora. Isso precisa mexer com a gente. Quando a gente não valoriza uma vida, que Jesus Cristo morreu por ela, alguma coisa não bate certo. Só em Portugal, são 3 suicídios por dia em Portugal, em média. Por dia, só em Portugal. E são mais de 25 tentativas em Portugal por dia. Isso precisa mexer com a gente. Isso precisa mostrar para mim que essas pessoas estão sem esperança, sem horizonte, e nós temos a mensagem mais poderosa do universo, que é Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo pode restaurar a tua vida, Jesus Cristo pode dar a vida eterna, e nós temos essa mensagem, e muitas vezes nós nos calamos. É hora de nós falarmos, é hora de nós anunciarmos, é hora de nós dizermos às pessoas que há esperança, que Jesus Cristo é a esperança, que há vida, que Jesus Cristo é a vida, que por Cristo o viver, é Cristo e o morrer é lucro. Nós não devemos brincar com isso. Respeitemos a dor das pessoas.
Nós não sabemos o que as pessoas têm de dor. Não sabemos. Há pessoas que nós temos mais facilidade, tem gente que sorri, que brinca, e você não tem ideia do que está ali por trás. Então, alguns temas são mais sensíveis, estejamos sensíveis a isso. A morte, gente, a Bíblia vai nos ensinar, para o discípulo de Jesus, tem a ver com quem é a sua vida. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. A grande pergunta é, de quem é a tua vida? A quem pertence a tua vida? Porque se a vida pertence a mim mesmo, então é um problema. É um problema, porque eu não dou conta da minha vida. Eu não consigo gerir todos os problemas da minha vida. Eu não consigo resolver todas as questões da minha vida. Há coisas da minha vida que não dependem de mim. Fizeram coisas comigo quando eu era criança que foram meus pais, cuidaram e tal, que eu nem sei. E quando ficar idoso, diz a Bíblia que vão levar para lugares que você não quer ir. Por quê? Porque você já não dá conta mais. A nossa vida, quando é nossa, é um problema. Mas o que Paulo fez, ele entregou a vida a Jesus. A grande questão é essa. Nós não temos perspectivas de melhora. A humanidade caminha cada vez mais para o abismo. Jesus Cristo vem, resgata, paga o preço da nossa morte. E quando nós dizemos assim, confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, e eu entrego a vida a Ele, eu passo agora a ter vida eterna, passo a viver essa vida nova. Ou seja, a eternidade, ela invade o presente e traz-nos para um novo momento, com um relacionamento novo com Deus. A razão de nós estarmos aqui hoje é porque nós temos vida. Qual é o bem maior que nós temos? Não é o teu carro, não é a tua casa, não são as tuas roupas, não são os teus bens, não são os seus investimentos, Não, o maior bem que nós podemos ter é a vida. Sem vida não há. E Jesus diz, eu sou a vida. Aquela mulher que estava na beira do poço, estava morta, gente, espiritualmente, estava morta emocionalmente, estava morta em todos os sentidos. E Jesus diz o que para ela? Aquele que beber da água que eu dou, nunca mais terá sede, porque do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. A vida que Jesus Cristo põe no nosso coração, ela transborda. É por isso que a vida, a água da vida não fica em nós, ela jorra para outras pessoas. Jesus Cristo poderia ter vivido a sua vida aqui na terra de uma forma exemplar e dizer depois, olha, é desse jeito que vocês têm que viver. Tchau. Adeus. Bye bye. Jesus fez o quê? Não, ele conviveu com pessoas esquisitas como a gente, pessoas contraditórias como nós, pessoas que ora falavam coisas maravilhosas e horas eram umas pataquadas. Posso falar pataquadas de púlpito? Às vezes eu falo umas palavras, o pessoal, não pode falar isso de púlpito não, pastor, estou a aprender ainda. Pataquadas, não tem não? As palavras que não tem nada a ver. Asneiras, é essa a palavra. Asneiras posso? Asneiras. Por exemplo, lembra de Pedro, quando está com Jesus, lá em Cesareia de Filipe, e Pedro vai dizer assim, porque tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala o quê? Porque tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, o que foi te revelado não foi revelado por carne ou sangue, mas pelo Espírito. Gente, é uma coisa incrível, Pedro falou uma coisa que nem ele entendeu a profundidade, a grandeza daquilo, louvou os céus, os anjos lá, louvando e tal. Na cena seguinte, ele abraça Jesus, Jesus começa a falar
que vai ser preso, que vai ser torturado, que vai ser morto. E Pedro abraça Jesus e fala assim: Senhor, então, dá um conselho aqui de amigo. Não fala isso não, que está desanimando o pessoal. Não fala que o senhor vai morrer não. O pessoal está ficando triste ali. E Jesus, qual é a frase mais marcante ali? Afasta-te, Satanás. Gente, ele acabou de dizer assim, da boca de Pedro saiu uma coisa que não era de carne ou sangue, foi colocada pelo Espírito. No momento seguinte, usado por Satanás. Para pensar, se Pedro, que é Pedro, teve essa experiência em nós, quantas vezes nós somos boca de Deus? Oh, aleluia, glória a Deus, somos boca de Deus, falamos uma palavra que... Quantas vezes somos boca do diabo? Levanta a mão não, Dudu. Quantas vezes somos boca do... Ninguém gosta de ser boca do diabo. Ninguém gosta. Mas já fomos? Muitas vezes. Muitas vezes fomos numa palavra mal dada, numa palavra maldita, num momento que nós deveríamos dar uma palavra de consolo e julgamos, porque um dos nossos maiores pecados, como falamos aqui hoje pela manhã, é a vaidade, ou seja, acharmos que nós somos melhores do que o outro e apontamos o dedo. Então, assim, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele é a razão. A palavra diz, olha, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo vai dizer, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e falamos, não sou eu, estou crucificado. O que um crucificado fazia na cruz? Vamos lá, o que um crucificado fazia na cruz? Morria. Para que uma pessoa era crucificada? Para ficar bonitinha? Era para morrer. Para morrer. Quando Paulo diz, estou crucificado com Cristo, o que ele está dizendo é o seguinte, eu entreguei a minha vida para morrer, porque se nós queremos ter a vida nova de Cristo, nós precisamos morrer para nascer. Não estou a falar fisicamente, mas espiritualmente. Tem gente boa que apenas agrega valores, como a igreja cristã fez ao longo da história, com várias coisas. Então nós temos um desvirtuar da ideia dos mortos, nós temos um desvirtuar do Natal, um desvirtuar da Páscoa, porque fomos agregando, fomos trazendo. E quando a gente começa a trazer valores e coisas para a nossa vida e começamos a querer que tudo fique ali, gente, não dá para agradar a todos, não dá para agradar a dois senhores. Precisamos escolher um só Senhor. E se Jesus Cristo é o nosso Senhor, ele diz assim, tome cada um a sua cruz e então siga-me. O que é tomar a cruz? É morrer. Se nós não morrermos para nós, gente, enquanto João não for morto, o novo João que Deus quer fazer não vai para frente. Nós hoje temos isso é muito denso. A Bíblia vai dizer, olha, aquele que crê em mim, como nós falamos no texto de quando Jesus estava lá no sepultamento de Lázaro, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós cremos nisso. Foi a pergunta que ele fez para Marta, crês tu nisto? Porque parece que às vezes cremos, às vezes parece que não cremos. O outro texto, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Gente, isso aqui, para quem já teve luto, quem já enfrentou situações
que não é fácil, que põe em perspectiva todo o restante da vida, vai entender isso. Porque quando a gente está no vale da sombra da morte, só a presença do Espírito Santo que pode nos acudir. Só a presença do Espírito Santo pode trazer consolo e paz, mais nada. E ainda demora, porque nós somos de duro coração. Nossa mente é limitada, é difícil compreender. Só que nós temos alguns textos de vitória. Tragada foi a morte na vitória. Jesus venceu a morte. Se a vida é o maior bem que temos, e se o pecado gera morte, ou seja, a separação de Deus, Jesus Cristo vem para nos trazer de volta das trevas para a sua maravilhosa luz, trazendo vida eterna. E a Bíblia diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O meu tio Manel está na minha frente. Um dia eu ainda vou lá dar um abraço. Algumas pessoas dizem assim, não, mas lá no céu a gente vai conhecer ou não vai conhecer as pessoas? Lá no céu eu vou saber que aquela pessoa foi minha mãe, meu tio, meu avô, ou não vou? Gente, é uma resposta meio complexa. Mas um dos textos que para mim me ajuda muito nisso é quando Paulo diz assim, hoje nós vemos como quem vê num espelho. Mas o espelho que ele diz é aquele latão polido, que era aquela imagem meio esquisita, né? Aquela, meio assim. Então veremos como realmente é. A ideia é que a nossa mente vai conseguir abrir. Veremos como Deus vê. Isso muda tudo. E aí, algumas pessoas dizem assim, mas a minha mãe morreu e não entregou a vida a Jesus, ela foi para o inferno. Como é que eu vou ser feliz no céu sabendo que minha mãe está no inferno? Essa é uma pergunta boa. É ou não é? Só que a perspectiva é essa aqui. A nossa mente vai abrir, vamos entender como realmente é. O nosso Deus nos dará esse discernimento, essa compreensão que hoje nós não temos. Hoje, se você me perguntar, eu não tenho resposta. Eu não sei. Posso citar a palavra de Deus, o que a Bíblia diz, mas algumas coisas específicas nós precisamos esperar o que o Senhor vai fazer. Até lá, Ele vai gerando vida em nós. E aí, quando nós vamos olhar a palavra de Deus, nós aprendemos que a nossa vida pertence a Jesus, é vivida por Ele. A morte traz esperança e paz, mas nunca o desespero. Porque desespero significa falta de esperança. E se a nossa esperança está em Cristo, nós não podemos viver desesperados em nenhuma situação, não é só sobre a morte. Sabe quando está desempregado, não tem dinheiro na conta e tem coisa para vir, e nós estamos num problema, não temos como pagar, e nós começamos a entrar num desespero. Sabe quando o relacionamento não está bom e tudo que se fala só incendeia mais, e as discussões são mais acaloradas, e o casal parece que não tem mais jeito, e a gente começa a esperança em Cristo. Não podemos viver desesperados, sem esperança, porque Jesus é a nossa esperança. Agora, porque para mim, o viver é Cristo. Ele é o padrão. Ele é a esperança, não sou eu. A morte do discípulo de Jesus está ligada também com a sua vida eterna. E ele vai dizer, porque para mim o viver é lucro. Lucro. A palavra de Deus diz assim, olha, porque Ele enxugará dos seus olhos o quê? Toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. Isso está em Apocalipse, capítulo 21. É o finalzinho da Bíblia. É quando nós precisamos entender que, no final dos tempos, nós vamos ser, de alguma forma, transformados, mudados. Não mais haverá lágrimas, nem dor. Gente, lá não haverá lágrimas, aqui há. Lá não haverá dor, aqui há.
porque as coisas ainda estão a acontecer aqui. A palavra de Deus, ela é muito clara quando nós aprendemos que vamos desfrutar a vida eterna. Paulo viveu uma vida espiritual progressiva, cheia de sofrimentos. Quem quiser conhecer mais, eu já falei, leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele fala muito de si, dos sofrimentos, tudo que ele viveu. Ok? Fica como TPC, trabalho para casa. Mas quando nós olhamos aqui, Paulo viveu momentos muito difíceis. E quando agora Paulo está preso, e Paulo está preso, gente. Paulo está preso. Para pensar que Paulo tinha tudo, ele era respeitado, ele era o líder na sua religião. Para matar Estevão a pedradas, eles puseram os seus mantos aos pés de Paulo, o Saulo ainda, como sinal de respeito. Então era um jovem já que havia conquistado muita coisa, estava numa posição assim. E quando ele estava naquela posição lá no alto, ele cai do cavalo, literalmente cai do cavalo, e a sua vida é transformada, e ele agora de perseguidor passa a ser um perseguido. E ele então vai passar por muitas coisas, vai ser açoitado em público, vai ser fustigado com varas. O fustigar era enfiar pedaços de vara pela pele, rasgar, como fizeram com Jesus também. Paulo foi fustigado, foi açoitado, foi preso, foi humilhado, tudo que possa imaginar, ele foi desqualificado, tudo, e agora Paulo está preso, gente, no final da sua vida, e ele está assim, gente, olha, para mim, o morrer é lucro. É nessa situação que ele está. É nessa situação que ele está. Aliás, o morrer é Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está nesse momento. E a morte estava à beira da sua porta. A morte para todo crente deixa de ser o inimigo quando nós temos Cristo. Nós não entendemos muito bem isso. Cristo, por meio da sua morte e ressurreição, destruiu o poder da morte. Os saduceus, lembra dessa seita que havia judaica na época? Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Por isso que Jesus teve que também dizer a Tomé, põe aqui o dedo, põe aqui ao lado, eu estou aqui. É palpável. Jesus não era um fantasma ressurreto, ele tinha um corpo. O pastor Russell Shedd dizia que sem corpo não há vida, então nós teremos um corpo transformado. Então quem é calvo e tem problema com isso, fica tranquilo. Quem tem cabelo branco e não queria, fica tranquilo. Quem tem muitas espinhas, né, na cara, fica tranquilo. Claro que a gente não está a falar sobre isso, está a falar de coisas espirituais, gente. O crente, ele tem uma outra perspectiva, porque Deus, diz a palavra, ele enxugará dos ossos olhos toda a lágrima. E em 2 Coríntios capítulo 4 diz assim, olha, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça com que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O lucro que Paulo está a falar aqui é a vida eterna em Cristo Jesus. O lucro que ele está a dizer aqui é a vida eterna, e se nós estamos ligados em Cristo, a morte é lucro e não prejuízo. Mais uma vez, esse é um tema difícil, esse é um tema delicado,
E cada um aqui talvez seja fazer conexões na sua cabeça. Conexões com mortes, conexões com perdas, conexões com lutos, conexões com momentos na vida onde houve desespero, momentos na vida onde houve palavras de bênção e momentos na vida onde houve palavras de Satanás. A gente está a fazer conexões aqui que Deus está a ministrar no nosso coração. Eu queria pedir agora que você pudesse fechar os seus olhos e que pudesse agora orar ao Senhor e pedir: Senhor, venha agora sobre a minha vida. Porque nós vivemos num tempo de propaganda da morte. Vivemos num tempo onde nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. Nós não somos o povo da morte, somos o povo da vida. Anunciamos a vida. A morte faz parte da nossa história, porque nós estamos nessa terra. Enquanto aqui estivermos, haverá dor, haverá choro, haverá lágrima. Mas tenha uma esperança: Jesus Cristo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E uma das coisas que nós mais somos impactados é que muita gente está morto em vida. Aproveita esse momento para viver. Celebra a vida. Celebra cada vitória na sua casa, na sua família. Se o teu filho teve uma vitória, celebra com ele. Se a tua esposa teve uma vitória, celebra com ela. Se o teu marido teve uma vitória, celebra com ele. Se os teus pais tiveram uma vitória, celebra com eles. Vamos celebrar a vida. Vamos convidar amigos para estarem ao redor das nossas mesas. Vamos partilhar o pão. Vamos nos alegrar. Porque a morte um dia vai bater a porta de todos nós. Ela já bateu e vai bater. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se somos mortais é porque somos pecadores. Mas ela diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não estamos deixados, largados aqui nos nossos delitos e pecados, não. Nós somos trazidos para um novo momento, para uma nova vida em Cristo. A morte para nós não é o motivo do sofrimento eterno, porque nós temos Jesus. E precisamos anunciar a esse Cristo. Os dados que nós citamos aqui, há muitos outros dados sobre morte no mundo. E em Portugal, o maior índice de suicídio está na faixa da juventude. Se eu não me engano, a idade dos 14 aos 35 anos. E eu fico a imaginar, enquanto tanta gente nos hospitais a lutar pela vida, há pessoas a tirar a vida. Quantas pessoas a chorar por alguém que partiu e outras pessoas a partir porque querem. Mas querem. Ou ainda não entenderam que há esperança para elas. A Igreja de Cristo não pode voltar os seus olhos para dentro e vivermos os nossos programas, os nossos eventos, e estamos felizes aqui dentro, aqui está tão bom, vamos fazer mais coisas aqui, só para nós. Não, é olhar para fora e perceber que lá fora há pessoas que ainda não conhecem a Jesus, e essa pessoa cumprimentou você semana passada. Essa pessoa vive com você no trabalho. Essa pessoa é o seu fornecedor, o seu patrão, o seu chefe, o seu colega, o seu vizinho. E essas pessoas estão a andar a passos largos para o inferno, para a morte, e nós temos a mensagem de vida eterna. Vamos dizer, vamos ter a coragem de dizer: Jesus ama muito a tua vida. Posso orar por você? Faz essa experiência.
Estamos fartos de religiosos que só querem manter o status quo de uma organização. A organização, dizemos, é importante porque ela ajuda o organismo, mas o organismo é a vida. A igreja é um organismo vivo e Jesus é o cabeça. Talvez agora na sua vida, na sua oração, e eu peço que feche seus olhos, há alguém na tua vida que já partiu e que não houve tempo de uma reconciliação ou de um pedido de perdão. Libera o perdão agora. Ah, pastor, mas já foi. Mas o perdão não tem a ver com quem foi, tem a ver com quem fica. Porque somos nós que carregamos esse peso. Então perdoa. Há pessoas em vida que precisam do teu perdão. Perdoa. Mas não merece. Perdão raramente vem acompanhado de merecimento. Perdão tem a ver com graça. Morrer e viver. Jesus Cristo nos chama para viver. Para tanto, precisamos morrer para nós mesmos. Senhor, o Senhor conhece, Pai, os nossos corações aqui. O Senhor sabe, Pai, a luta que vai no coração de cada um. As histórias que vieram à nossa mente, aos nossos corações agora. O Senhor conhece, meu Deus, aquilo que nos faz chorar. E muitas vezes à noite, quando fechamos os olhos, choramos, ó Pai. E muitas vezes nem entendemos o porquê. É hora, meu Deus, de nós podermos glorificar o Teu nome, apontar para a glória do Senhor todos os dias. Ah, meu Deus, e há essa decisão que precisamos tomar. Assim como Paulo declarou, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Traz vida aos nossos corações, Pai. E que essa vida, meu Deus, seja espalhada, rios de água viva a fluir do nosso coração, da nossa boca, das nossas atitudes, da nossa família, da nossa casa. Ah, meu Deus, toma os nossos corações e age de uma forma poderosa, Pai. Aqueles, ó Deus, que têm carregado tristeza no coração, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, encha de alegria agora em nome de Jesus. Que haja, meu Pai, um transbordar de paz, de alegria, de satisfação. E daquilo que nós não entendemos, não compreendemos, ó Pai, nós entregamos ao Senhor e pomos, ó Deus, aos Teus pés, para que o Senhor cuide dessas situações. Nós pedimos a bênção agora, Senhor, em nome de Jesus. E ainda em oração nesse momento, quando vamos louvar ao Senhor, eu queria pedir a cada um que fez sinceramente essa oração, como Paulo, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Fica em pé no seu lugar. Se você faz essa oração agora, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Há muitos anos atrás, em 2002, eu preguei um sermão parecido com esse no domingo. Quando foi na segunda-feira, eu sofri um assalto na cidade do Rio de Janeiro e o rapaz pôs a arma na minha testa e puxou 3 vezes o gatilho. E na hora eu só pensava assim: para mim no viver é Cristo, morrer é lucro.
fiquei um bom tempo traumatizado com aquilo. Mas a saber que uma decisão que tomamos, gente, Deus transforma, Deus muda, e Deus dá nova vida. E como Paulo disse, aprove ao Senhor ainda deixá-lo mais tempo, porque tinha missão para ele. Quando Elias pediu a morte, Deus disse: vai, eu ainda tenho um propósito para você, tenho um ministério para você. Deus tem dado vida a cada um de nós, sabe por quê? Porque Ele tem um projeto, um trabalho, um ministério, um propósito para cada um de nós. Então vamos assumir esse propósito, vamos ganhar as nossas famílias para Jesus, vamos ganhar Portugal para Cristo, vamos ser um farol, iluminar a Europa para sair das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Em nome de Jesus, assuma-se compromisso, e o que vier, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Rei dos reis e Senhor,